Então, outra técnica a ser empregada para análise de metais é a espectroscopia de emissão atômica. Ao invés de ter então o átomo atomizado, na emissão atômica o átomo ele já está no estado excitado e é medida então a emissão de radiação por esses átomos. Então, o que a gente vai falar sobre espectrometria atômica óptica? Nós temos a espectrometria de absorção atômica, que está baseada basicamente na equação de Lambert-Beer, que é A igual EBC, ou seja, a absorvância ela é proporcional ao composto que vai absorver a radiação, que é a absorvância molar desse composto. O B é o caminho óptico e C é a concentração. Mantendo o elemento dentro de uma faixa de concentração e a temperatura controlada, nós temos o E constante. O caminho óptico está associado então à chama ou ao tubo de grafite, que é o mesmo para todos os elementos, então o caminho óptico se mantém constante, a absorvância é proporcional apenas à concentração. E a emissão óptica está associada à equação I igual Kc. Kc, então, podemos dizer que a emissão atômica está diretamente associada à concentração. A espectrometria de massas está baseada então na relação massa-carga, mais voltada para a química orgânica, onde os elementos são fragmentados em seus íons com cargas positivas, e aí é montada a molécula de acordo com seus fragmentos. Então, quando vai falar em a ideia de espectrometria atômica, nós vamos lembrar de Kirchhoff. Todos os corpos podem absorver radiação nos comprimentos de onda que eles mesmos emitem, ou seja, é o princípio da utilização da lâmpada de cátodo oco feita pelo próprio elemento a ser analisado. Então, posso mostrar aqui, por exemplo, as linhas de absorção do sódio. A principal, 590 nanômetros, que é a região do laranja, vai do 3S para o 3P. A secundária, que é do 3S para o 4P, 330 nanômetros. E a do 3S para o 5P, 275 nanômetros. Essas três linhas também são emitidas pelo sódio. Óbvio que é mais fácil você pensar na ideia de qual é a técnica mais sensível. A emissão atômica ela se baseia em você não ter nenhuma radiação e apenas a radiação sendo emitida pelos átomos, excitados quando retornam ao estado fundamental. Já a absorção atômica nada mais é do que você já tem uma certa intensidade de radiação e a gente tem que analisar quanto dessa radiação foi absorvida. Então a emissão é mais sensível que a absorção. Então, quando eu falo em absorção atômica, eu tenho que levar em conta que existem umas situações a serem analisadas, né? Por exemplo, a introdução da amostra é um fator importante, né? Que é o principal calcanhar de Aquiles nas técnicas tanto de absorção como emissão, uma vez que na absorção atômica nós temos a possibilidade do forno de grafite de utilizarmos amostras sólidas. E aí, de acordo com o tipo de amostra, é possível controlar as rampas de aquecimento, de secagem e pirólise e aí destruir a matriz. No caso da atomização com forno de grafite, esse problema requer que você faça uma degradação da matriz completa, ou seja, exige que você utilize ácidos altamente oxidantes, como o ácido nítrico, na presença de peróxido de hidrogênio, altas temperaturas, normalmente em micro-ondas, e se tiver matriz silicatada, no caso areia em grande quantidade, principalmente é utilizado HF. E o calcanhar de Aquiles então está dentro do preparo das amostras, tá? Então a exatidão, a precisão e tudo, essas técnicas são associadas à introdução da amostra. Como se evita isso? Como eu falei, existem padrões certificados aos quais você propõe uma metodologia de degradação e de análise e valida ela utilizando um padrão certificado. E esse padrão certificado normalmente está associado à sua matriz. Então existem padrões de cabelo, cordão umbilical, padrões de vários tipos. Quando não existe padrões certificados, se busca um padrão que exista, o qual você tenha uma proximidade com a sua matriz, uma característica similar à sua matriz. E na ausência disso, é necessário que você faça um estudo todo relacionado à inserção, no caso uma técnica de análise onde você vai fazer a adição de padrões para fazer a quantificação. Tá? Então o principal problema está na
introdução da amostra, né, que está associado à introdução. O que é então o objetivo dessa técnica? O objetivo basicamente é a introdução da amostra. Nessa situação você tem que ter uma atomização reprodutível, né, que possa ser utilizada para todas as tuas amostras. Você deve levar em conta se a introdução da amostra são sólidos e materiais refratários, é o principal problema, então a destruição, e amostras de soluções são sujeitas a menos problemas do que essas. Então a introdução de amostras basicamente tem uma solução, essa solução é nebulizada no sistema de nebulização, vira um spray que basicamente é uma mistura líquido-gás. Esse spray é dissolvatado na chama, se tornando um aerosol, que é basicamente sólido gás. Esses sólidos gás são dissociados da chama e eu tenho então os metais atomizados. Quando eu vou ler a absorbância, quem vai ser o responsável pela emissão de radiação que o átomo vai absorver para entrar no estado excitado, para ser excitado, é a fonte de radiação, no caso a lâmpada de cátodo oco ou uma lâmpada de xenônio quando eu falo em espectroscopia de absorção atômica de alta resolução. E aí eu tenho então a leitura da absorbância. No caso da emissão, a própria chama, a própria fonte de energia, ela é responsável também para ionizar. E aí quando os íons retornam ao estado fundamental, eles emitem os comprimentos de onda que eles absorvem. Tá, então aqui nós temos os tipos de introduções de amostra, tá? Considerações gerais. Nós temos os métodos de nebulização pneumática, ultrassônica, vaporização eletrotérmica, geração de hidreto, como já citei em relação ao equipamento, ele é muito utilizado principalmente para antimônio, estanho, arsênio, mercúrio, selênio. Então ele é bastante empregado para esses elementos específicos. Inserção direta da amostra, eu posso utilizar sólidos e pós, basicamente no forno de grafite. E aí eu tenho os tipos de atomização. A chama, uma temperatura de aproximadamente 1.700 até 3.200 graus Celsius. A vaporização eletrotérmica, que basicamente é o forno de grafite, que vai a 1.200 a no máximo 3.000. E o plasma, que é o plasma de argônio indutivo acoplado, ICP, que vai de 4.000 a 6.000 graus Celsius. Se eu parar para pensar em absorção atômica, onde a finalidade do atomizador é apenas volatilizar o metal, tanto a chama como a eletrotérmica são bastante úteis nesse sentido. Quando eu falo em ionização, o plasma ele tem uma temperatura alta, o suficiente para que eu consiga atomizar praticamente todos os elementos constituintes da minha matriz. Tá? Então o plasma ele tem essa função. Então a nebulização, aqui estão os exemplos. A pneumática, basicamente eu tenho uma pressão, né? Um gás de alta pressão, ele choca com o líquido e aí eu vou ter uma formação num spray. A ultrassônica, um ultrassom, né, com uma alta frequência, ele é utilizado para que eu consiga fragmentar as partículas e gerar um aerosol. A técnica de geração de hidretos, como já foi falado, ela normalmente é utilizada para arsênio, antimônio, estanho, selênio, bismuto e chumbo também, tinha esquecido antes, o chumbo é muito utilizado. É uma técnica onde você emprega um agente redutor, normalmente o boro-hidreto de sódio. Ele reage em solução, formando hidretos desses metais e semimetais. E aí esses hidretos são forçados através de uma pressão de ar a serem canulados para o sistema. Eles entram no atomizador, o hidreto é quebrado e o metal é liberado. Então você consegue utilizá-lo para fazer a absorção atômica após a quebra dos hidretos. Isso que não vamos falar muito, vamos falar aqui sobre a questão da separação, né, da absorção atômica, dos comprimentos de onda, a rede de difração. Como no caso, eu pensando em termos gerais, no sistema como um todo, a absorção atômica, utilizando lâmpada de cátodo oco, eu basicamente utilizo um prisma ou um sistema uma rede de dispersão Echelle, simples. Eu tenho que separar comprimentos de onda de uma região bem fácil de separar, por exemplo,
aqui sódio e potássio, é fácil de separá-los. Quando eu tenho um sistema de alta resolução, eu uso uma lâmpada que ela tem a emissão em todos os comprimentos dentro da região do visível e do UV, ou seja, é necessário que eu tenha uma rede de difração bem eficiente, normalmente uma Diamond, que é uma rede Double Escher, e aí essa rede de difração eu consigo fazer uma fragmentação de até 140 mil vezes o comprimento de onda, caindo na região dos picômetros, e esses picômetros eu consigo separar elementos químicos. Então vou entrar diretamente na espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente, ou ICP-OES. Nessa técnica, então, a chama ela tem a finalidade de, além de atomizar e excitar os elementos, e ao retornar para o estado fundamental, esse elemento emite os comprimentos de onda que ele absorveu. Tá? O princípio da técnica está associado à questão da emissão atômica, tá? Que é em linha na região de picômetros, na faixa de 0,001 nanômetro. Então tem uma, digamos assim, uma possibilidade baixa de interferência, apesar que pode existir, principalmente uma linha secundária ou terciária de um outro elemento. São raros, mas existem certos elementos que em certas quantidades acabam interferindo bastante na leitura e quantificação de certos metais. Não são muitas as linhas, mas de modo geral, quando a gente vai falar de uma amostra complexa, onde todos os elementos devem ser avaliados e quantificados de forma precisa e exata, acaba tendo esse problema do ICP-OES. Então, as fontes de emissões possíveis, né? Nós temos a fonte de emissão, que é a chama. Basicamente ela é utilizada para fotometria em chama, que é utilizada para lítio, sódio e potássio. É fácil de ter, vários laboratórios de análises clínicas possuem, né? Uma vez que a regulação de sódio e potássio no corpo humano é responsável pela manutenção desse corpo, e qualquer alteração pode causar desmaios e até mesmo a morte. Então é uma técnica de análise rápida que utiliza baixas temperaturas e uma chama para excitar esses elementos, lítio, sódio e potássio. E a fonte de emissão por plasma, né? Que é uma fonte que oferece uma vantagem quando comparada à chama, né? Uma vez que a temperatura do plasma é muito mais alta, uma qualidade espectral muito alta, né? Uma vez que a chama ela possui muitas interferências, principalmente quando eu utilizo uma chama redutora, que é uma chama com baixa quantidade de oxidantes. Então uma chama que vai ter muito resquício de material não totalmente oxidado, por exemplo, carbono-carbono, carbono-nitrogênio, banda CO e várias outras que podem interferir. Então tem um fundo muito complexo, né, que deve ser corrigido. Já na fonte de plasma, basicamente o que eu tenho no plasma é argônio e argônio mais, ou seja, o íon argônio em alta energia. E aí a interferência é muito baixa em termos gerais de matriz da chama. Então o que é um plasma? O plasma, como pode ser definido, ele é um composto que tem parcialmente ionizado, como foi falado anteriormente. O plasma ele possui basicamente o gás e o íon do gás. Tá? Para que isso aconteça, né, para que eu consiga gerar um plasma, eu preciso fornecer uma alta energia para isso. Então eu preciso ter um sistema que gere uma grande quantidade de energia. Cada vez mais se estuda isso, né, plasma frio, plasma em alta temperatura e tudo, para que eu minimize a necessidade de uma alta energia para que o processo aconteça. Mas basicamente o plasma é uma mistura do gás e seu íon. O Babette ele verificou, né, as propriedades de descargas capacitivas produzidas em gases sem eletrodos. O Reed ele fez a tocha de quartzo, né, que é constituída por 3 tubos concêntricos, para que eu consiga ter uma manutenção da chama do plasma. E o Greenfield e o Feisel, eles fizeram o primeiro uso analítico do plasma em 64. Tá? Então, basicamente o plasma foi criado em 42. Uma tocha de quartzo que pôde fazer com que a chama ficasse concentrada e controlada foi criada em 61, e o primeiro uso analítico da chama de plasma foi em 64. Então o que o plasma tem? Uma elevada energia de ionização, né?
Desculpa, o argônio, né? Qual que é a característica desejada para que um gás possa ser utilizado como plasma? Elevada energia de ionização para facilitar a ionização de elementos que requerem alta energia, ou seja, ele deve ser um gás que necessita de uma alta energia para que ele possa ser ionizado, ou seja, ele vai ter uma alta energia agregada, né, o íon, no caso o argônio mais, capaz de ionizar vários elementos, entre eles flúor, cloro, bromo, iodo, arsênio, selênio, fósforo e até mesmo enxofre. Deve ter uma alta condutividade térmica, ou seja, deve ser capaz de conduzir o calor de modo que a chama tenha uma homogeneização de temperatura, tá? A região externa dele deve ter um acoplado, uma radiofrequência, né, para gerar e controlar o plasma. Na região central a amostra é introduzida, então vai ver daqui a pouquinho o equipamento. Ele tem uma elevada condutividade térmica, então o calor ele é homogêneo, tá? Resistência elétrica adequada para que possa ser acoplado uma radiofrequência. Baixo fundo espectral, como foi falado anteriormente, e um baixo custo, que não tá associado então à disponibilidade, à pureza e à inércia química. Então, de todos os elementos, o argônio ele tem uma grande quantidade na natureza comparado com os outros gases e uma grande estabilidade, principalmente em relação aos gases nobres. Isso faz com que o argônio seja o elemento ideal para a confecção do plasma.